Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos novamente continuar a falar sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar, tá? Hoje a gente vai falar do aclamadíssimo 1917 de Sam Mendes. Esse filme, ele causou muita sensação agora no início do ano, né? Porque de uma forma meio surpreendente ele ganhou 2 Globos de Ouro importantíssimos aí. O Globo de Ouro de melhor filme de drama e o Globo de Ouro de melhor direção, né, para o Sam Mendes, né? E logo depois ele acabou recebendo 10 indicações ao Oscar, né? Eu vou dar uma lida aqui na minha colinha, porque eu não tenho tudo isso de cabeça, tá? Ele recebeu indicações para melhor filme, melhor direção para Sam Mendes, melhor roteiro original, fotografia, maquiagem e cabelo, design de produção, música para filme, né, trilha sonora para filme, né, efeitos visuais, mixagem de som e edição de som, certo? Quer dizer, muitos prêmios aí, ele tá ali entre os favoritos, né, a ganhar o título de o Oscar de melhor filme esse ano, né? E vamos ver como é que ele vai como é que ele vai ganhar esses Oscars, né, na noite de premiação, né? Pra gente falar desse filme, eu vou precisar, né, dos spoilers, né? Então, se você ainda não assistiu o filme, né, aquela dica de sempre, vai lá assistir o filme, né? Volta aqui, assiste a gente, conversa com a gente nos comentários, né? Qual é o plot desse filme? É um plot relativamente simples, certo? Você tem uma linha, né, de trincheiras, né? Estamos na Primeira Guerra Mundial, né? O ano é 1917, né? Você tem uma linha de trincheiras inglesas, né, na Primeira Guerra Mundial, lutando contra uma linha de trincheiras alemã, no caso, né? E aí o que acontece? Os soldados alemães vão recuar. Isso vai fazer com que o exército inglês mande uma divisão atrás desse exército que recuou, desse exército alemão que recuou, né? Uma divisão inglesa de 1.600 soldados. Mas, na verdade, o que está acontecendo aí? Os alemães estão fazendo uma armadilha. Eles estão recuando para atrair os ingleses, né? Para lutar numa batalha onde o lado alemão vai ter muito mais soldados e esses 1.600 soldados vão acabar morrendo. Só que a serviço de inteligência descobriu isso muito tardiamente e os alemães ainda cortaram qualquer tipo de comunicação que poderia haver, né, entre essa divisão do exército inglês e o comando do exército inglês. Então o que vai acontecer? 2 soldados, o Blake, né, e o Schofield, do exército inglês, eles vão receber a ordem de quê? De levar, né, a ordem, né, para o comandante do exército lá de 1.600 homens, né, para cancelar o ataque. O problema é que não existe uma garantia de que toda essa distância que eles vão ter que cobrir a pé, tá, esteja sem soldados alemães, tá? Então é provável, é possível, entendeu, de que esses 2 únicos soldados ingleses eles encontrem soldados alemães pela frente, né? Então vai ser uma missão muito perigosa. A princípio falam para eles que eles não vão encontrar soldado alemão nenhum, né? Mas como a gente vai ver depois no desenrolar do filme, não é isso que acontece, tá certo? E outra coisa também, o irmão do Blake tá nesse exército de 1.600 homens, então ele tem um interesse enorme, tá, em levar essa mensagem, né, ao contrário do Schofield, que não estava nem um pouquinho afim de ir nessa missão, certo? Então o plot do filme vai ser mais ou menos esse, né, vocês já podem perceber que é um negócio bem complicado o que vai acontecer aí, né, e aí o que acontece? Esse filme também, ele chamou muito a atenção, por quê? Porque ele foi todo filmado em plano sequência. O que seria isso, né? Para quem não está acostumado com a linguagem de cinema. O plano sequência é como se você pegasse esses 2 soldados, metesse a câmera neles, né? E começasse a filmar, né, a história deles, coisa e tal, sem nenhum corte, né? A câmera fica grudada neles no início ao fim do filme, sem nenhum corte. Sabemos que tecnicamente isso é impossível, né? Então, alguns efeitos foram utilizados ali, né? Tipo, para você fazer uma emenda, né, de uma sequência para outra que eles foram filmando separadamente, né? E ficou-se, né, essa impressão de que foi um único plano sequência o filme inteiro praticamente, tá certo? E isso é interessante porque também, porque ele meio que faz nós, os espectadores, sermos uma espécie de personagem testemunho do que está acontecendo. Como se a gente estivesse o tempo todo com os protagonistas no filme, entendeu? Como se a gente estivesse ao lado dele, passando por todas as situações, né,
que eles estão passando, né? Como se a gente estivesse experimentando, né, o que está acontecendo ali com eles, né, juntamente com eles, certo? Uma coisa também que é interessante a gente perceber é que vai haver uma troca de protagonistas nesse filme, né? Nós temos o Blake e temos o Schofield. O Blake era o cara mais engajado em fazer a missão, né, do que o Schofield, né? Então, como se o Blake tivesse, vamos dizer assim, liderando as ações, né, da coisa, né? Só que o que vai acontecer? O Blake ele vai acabar morrendo durante a missão, e de uma forma totalmente fútil. Essa forma foi a seguinte: você tinha um avião alemão lutando contra 2 aviões ingleses, né, no espaço aéreo, né, que estava acima deles, né, enquanto eles estavam marchando em direção ao outro exército inglês lá que precisava receber a mensagem, né? E aí esse avião alemão é atingido e ele cai em chamas do lado deles, né? E aí qual vai ser a reação deles, né? Tirar esse piloto alemão das ferragens do avião em chamas, né? E quando o Schofield vai pegar um pouco de água para apagar o fogo, né, do que está no corpo do piloto alemão, ele deixa o piloto alemão com o Blake sozinho, e esse piloto alemão acaba, entendeu, dando uma facada na barriga do Blake, né? O Schofield vai matar o piloto alemão, obviamente, né? E depois o que vai acontecer? O Blake acaba morrendo nos braços do Schofield, né? E aí o Schofield promete pro Blake que vai terminar a missão, que vai encontrar o irmão dele, né? Pra avisar da morte, né, do Blake, né? E vai também escrever uma carta para a mãe dos dois, né? Falando sobre o Blake, né? Sobre como o Blake foi corajoso, etc, etc, né? Uma outra coisa também que é interessante da gente perceber e de a gente falar aqui é que esse é um filme sobre Primeira Guerra Mundial, né? Nós geralmente vemos muitos filmes, né, de Segunda Guerra Mundial, né? Nós já estamos saturados de filmes sobre Segunda Guerra Mundial. Não que seja ruim, né? Mas tem muito mais filme de Segunda Guerra Mundial do que de Primeira Guerra Mundial. Se a gente um dia fizer um estudo sobre isso, né, muito provavelmente vai acontecer isso. Vai ter mais filmes sobre a Segunda Guerra Mundial do que de Primeira, né? E aí é interessante a gente ver essa realidade da Primeira Guerra Mundial, que o filme mostra muito bem, né? Teve alguns críticos por aí que falaram que o filme não mostrava a realidade da guerra, mas ele mostra sim, porque a Primeira Guerra Mundial, como ela foi feita em trincheiras, né, ela tem um cotidiano diferente da Segunda Guerra Mundial, né? Era um conflito que se esperava que fosse terminar em 3, 4 meses, mas acabou durando 4 anos justamente pelo fato de os soldados ficarem abrigados e escondidos em trincheiras, né? E aí a gente vê essa realidade cotidiana das trincheiras, né? Os soldados ali ficando longos períodos de tempo esperando uma batalha, coisa e tal, né? Ali o tédio imperando, né? As ratazanas passando para tudo quanto é lado, né? Comendo os corpos mortos, né, dos animais, dos soldados, coisa e tal, né, transmitindo doenças, né, toda essa coisa, né, da Primeira Guerra Mundial, da realidade do dia a dia da guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, a gente vê, né, nesse filme aí, certo? Outra coisa também que é interessante da gente falar é que o filme, ele não tem atores considerados de primeira linha, assim, entre os protagonistas, né? Tanto o Schofield quanto o Blake são feitos por atores que não são muito conhecidos, tá? Mas ele tem 2 atores que são muito conhecidos, que fazem participações extremamente rápidas. E que personagens eles fazem? Justamente os 2 comandantes. O comandante que dá a ordem de cancelar o ataque e o comandante que recebe a ordem de cancelamento do ataque. O comandante que dá a ordem de cancelar o ataque é interpretado pelo Colin Firth, e o comandante que recebe a ordem de cancelamento do ataque é o Benedict Cumberbatch, tá? Então fica essa coisa estranha aí, né, no caso, né, de você ver esses 2 atores consagrados, né, sendo praticamente terceiros coadjuvantes nessa história, tá certo? Então, gente, essa é a minha dica de hoje, tá? Eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Veja esse filme na 1917, que ele é muito interessante, ele é muito instigante, tá certo? E vejam o meu site, né, batataespacial.com.br, que eu vou colocar os textos, né, das resenhas desses filmes que estão participando do Oscar lá, tá certo? Para vocês poderem ler, coisa e tal, comentar também lá, tá? E não deixem, né, de seguir o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Curtam, compartilhem, comentem, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.